Fala galera, eu sou André Garcia, o autor do Liberímpia, esse livro aqui. Esse vídeo que você está assistindo é uma série de vídeos, cada um sobre um capítulo específico sobre ele, um capítulo específico dele, né? E esse aqui é sobre o sétimo, o antepenúltimo capítulo, o capítulo fanfic, o capítulo das fanfics. Sempre tenho a impressão de que eu falo mais coisas no começo desses vídeos. E é isso, né? O Liberímpio, que é um livro de contos cômicos, absurdos, surreais, fora da caixinha, inspirado em coisas como Monty Python. Sempre quando eu falo isso, é sempre essa página que abre, cara. Cadê essa porra? Eu sei que eu vou dar essa folhadinha, sempre abre nessa página aqui. Sempre que eu vou dar uma folhadinha rapidinha, assim, aqui o livro que eu tô escrevendo, assim, tal, assim, pum, sempre bate nela, aí depois continua folheando, sabe quando você tá folheando, aí tem uma página que parece que para, depois que continua, é sempre assim. Mas vamos aqui uma breve recapitulação, né? Previously on 24, eu assistia 24 horas, né? Aí todo episódio começava com Previously on 24, e tinha recapitulação da... Eu começo a gravar, passa helicóptero, passa avião, passa a porra toda, né, cara? O livro surgiu assim, eu comecei a escrever o livro sem saber ainda o que estava escrevendo. No segundo capítulo surgiu a ideia de escrever os capítulos seguindo conceitos. O terceiro capítulo é o primeiro capítulo do livro que já assim, começou a ser escrito dentro de um conceito. O quarto foi um conceito muito restritivo que dificultou muito a minha vida e eu acabei não querendo mais, assim. Eu acabei no quinto, ao chegar no quinto capítulo, escolheram um conceito, um tema assim mais leve, mais fácil, menos restritivo. Já cansei dessas restrições aqui do capítulo 4. No capítulo 5, ao terminar o capítulo 5, eu fiz a versão alfa. Já fiz a versão prévia para mostrar para algumas pessoas. E isso me atrapalhou porque ao retomar o processo criativo para retornar a escrever os capítulos que ainda faltavam, eu tive dificuldade, não senti dentro de mim como se o livro já tivesse acabado, já tivesse finalizado, como se já tivesse publicado. Então, sabe, algo dentro de mim mudou ao fazer essa versão alfa e se tornou difícil. Retomar a produção foi difícil, né? Até esse sexto capítulo aqui, que é de histórias com continuação, o que nos leva, né, que as páginas aqui do sumário, elas são tipo 3 capítulos cada uma, né? São tipo 3 trilogias, né? Até seguindo, ao seguir essa numeração, a ordem do Star Wars também, né? Induz a essa visão, né? De 3 trilogias aqui, né? O começo da última, que seria a última trilogia, né? O começo, o antepenúltimo, né? O começo do fim, o antepenúltimo capítulo do livro. E é isso, né? Eu comecei esse capítulo exatamente nesse ponto. Eu tava com dificuldade para escrever, não sabia de onde tirar a ideia, já sentia que o livro estava terminado, havia até algo em mim que já havia se dado por satisfeito, já estava satisfeito com o livro do jeito que estava, já estava satisfeito com as histórias que já tinham sido escritas e tal. Eu comecei a ficar assim, por que essa porra desse livro tinha que ter 9 capítulos, mesmo que essa foi a decisão, 9 capítulos de 10 contos cada um, isso foi uma decisão tão lá no começo, né? E eu fiquei assim, tipo, caralho, por quê, cara? Eu não podia já terminar aqui, podia já publicar isso, sabe? E aí surgiu essa ideia de escrever fanfics, né? Eu já tinha tido... Fanfics, pra quem não sabe, é ficção de fã, né? Fãs que pegam os seus personagens preferidos e criam histórias com eles, assim, de forma, né, totalmente informal. E é isso. E nessa página que eu vou marcar, não. Deixa eu só abrir aqui a página certa. 291 começa nesse capítulo.
Aqui, fanfic. Aí, nesse capítulo todos, que tem uma coisa assim, né? Eu queria também ter alguma coisa que mudasse graficamente também, ter um conceito gráfico. Nos capítulos, tem o capítulo Preciso de Mais Espaço, que todos os textos têm, né, um pênis de borracha preto em algum lugar. E eu fiquei assim, tipo, pô, podia ter um grafismo diferente, né? Eu pensei seriamente em fazer um capítulo onde trocasse o C pelo Q, escrevesse tipo aquela grafia própria do Corpo Santo, né? Que o Corpo Santo fez sua própria reforma gramatical, né? Eu pensei em fazer assim, aí que eu já tinha essa coisa assim, pô, será que eu posso usar o nome desses personagens, né, no meu livro? Então, né, de forma assim, meio meio piada, meio séria, assim, eu coloquei, né, os nomes dos personagens, assim, tipo, censurado, né? Eu coloquei a tarjinha preta neles, assim. Tipo, deixa eu achar um aqui. Isso aqui, coloquei a tarja preta neles assim, aí, né, também tem um quê cômico nisso. Eu coloquei a tarja preta também, até aqui no título, coloquei essa tarja preta também no sumário aqui na frente. Cadê? Aqui. Aqui. Coloquei essa tarja preta no final aqui que tem tipo um. Enfim. Eu tô com garganta. Falar é muito ruim, gente. Escrever melhor. Não sei como que as pessoas conseguem ser professor, ficar falando o dia todo. Ficar falando, isso é muito ruim. Já gravei esse vídeo anterior, né, do episódio 6 há poucos minutos atrás, né, foi só o tempo de colocar no YouTube e voltar. Porque tem isso, né, no YouTube você tem que ficar com a telinha ali esperando carregar inteira, né, eu tive que refazer os primeiros vídeos desse canal, porque eu colocava lá, começava a enviar, eu saía do aplicativo e ia fazer outra coisa e o upload não concluía, e aí eu excluía o vídeo porque existia. Enfim, não sei nem porque eu tô falando desse vídeo, não é esse vídeo, não é o lugar para falar disso. Tomando aqui a bebida sinistra, hein? Tomando café, o café da minha mãe, né, que é um chafé, misturado com água de coco, com mel. O mel que eu comprei na garrafa de Jack Daniels, né? Não tinha mel Gibson na feira, mas tinha o mel na garrafa de Jack Daniels. O mel silvestre, não, mel de laranjeira. E eu coloquei um pouquinho também de cachaça também da feira, uma cachaçinha da feira. Só aquele, ai que susto. Quem lembra disso? Ai que susto. Foi assim, ai que susto. E é isso, né? Não sei nem se essa bebida tem nome. E é isso, ó. Vou começar aqui. Fanfic. E assim, eu já tive uma fase de 2000 e sei lá quando. A partir de 2013, assim, eu tive uma fase de escrever umas fanficzinhas assim do Justiceiro, escrever umas coisas, tinha umas ideias assim que envolviam os personagens, falava assim, eu vou escrever, e mandava assim pra um amigo, literalmente um amigo, no máximo dois, estourando três. E é isso, né? Eu lembrei disso, assim, lembrava, pô, era legal, né? Escrever fanfic, fiquei assim, pô, escrever fanfic. Já tava tão cansado já tava falando essa ideia, assim, que essa fanfic, que essa versão alfa, assim, né, deu esgotada. E eu fiquei pensando, assim, mais fácil trabalhar com personagens que já existem, com mundos que já existem, coisas, personagens que eu conheço, assim, já de muito tempo, de infância, né? Já décadas. Então pensei, eu vou fazer o capítulo da fanfic, né? Vamos ver aí o capítulo da fanfic. E foi. Acabou sendo um alívio, né? Porque, pô, exatamente por conta disso, é mais fácil de escrever, né? Esses personagens que são assim, tão conhecidos, tão familiares, esses universos tão familiares, foi mais fácil escrever aquela dificuldade toda que eu tava tendo pra escrever. Tô baixo, não tô? Por que eu tô baixo, assim? E aí foi difícil, aqui foi mais fácil, né? Foi criativamente, sim, me deu uma libertada. Assim, eu pensei até que tava tudo bem, mas já eu voltei a ter que escrever o capítulo
seguinte, né, posterior a esse, ficou claro que não estava tudo bem. Mas escrever esse capítulo foi tranquilo. Foi mais tranquilo, pelo menos. É um capítulo onde a ordem dos textos estão diferentes, porque em dado momento eu comecei a escrever uma história também que me envolviam vilões. Eu fiquei assim, falei, quer saber, eu vou colocar uma história de vilão, uma de herói, uma de vilão, uma de herói, uma de vilão, uma de herói. Deu uma mudada, mas são histórias escritas todas no mesmo período, assim, e que não faz muita diferença. Não, nesse capítulo não faz muita diferença, assim, ter que ser a ordem cronológica, então acabou ficando assim mesmo. Aí ele começa aqui com o Arqueiro Verde. Eu gosto do Arqueiro Verde. Aí tem essa história aqui, isso aqui é é algo assim, porque tem o fanzine, não vai estar aqui, mas tem um fanzine, Águia Negra. Tem um fanzine Águia Negra. Eu concebi ele como uma fanfic do Arqueiro Verde. E pensei assim, uma boa ideia. Tive a ideia, né, um argumento, assim, pensei, uma boa ideia, eu vou escrever. E aí eu pensei, vou escrever como fanfic, eu não vou poder publicar, não vou poder, né, postar na internet, assim, que vai ter essa coisa de direitos autorais, né. E eu falei, eu quero saber, eu vou... Como ainda tava, né, mas ainda era uma ideia na cabeça, eu ainda não tinha nem passado pro papel, nem nada. Eu pensei, quer saber, eu vou criar um próprio herói, sabe? Eu vou, sabe, o clichê, né? Um animal, um nome de animal e uma cor, né? Tipo, sei lá, mas tem herói assim, Besouro Azul, Lanterna Verde. Lanterna não é um bicho, né? Aranha Escarlate, enfim, cores, assim, mesmo que não seja bicho, mas cor, assim, também é muito presente nos heróis, né? Aí veio Águia Negra, uma coisa meio tipo uma mistura de Pantera Negra com Gavião Arqueiro, sabe? Águia Negra. E ficou, né? Um herói sem poderes, assim. Na minha cabeça ele era Clint Eastwood, na minha cabeça esse conto era um filme, né? E Clint Eastwood, né? Fazia esse papel. E aí, quando eu escrevi o livro, o Liberinto, ele abria com um texto um texto do Flash. Depois, ali no começo da revisão, ou na revisão para diagramação, eu falei, cara, esse texto do Flash ele é tão curto, ele é tão fraco, legalzinho, bonitinho, mas não se sustenta, não tem, né, ali o bastante para se sustentar, assim. Então eu acabei tirando e fiquei pensando, lembrei que o Águia Negra existia. Falei, Águia Negra, cara, é um conto legal, e, né, dos fãzinhos, as pessoas liam, as pessoas gostavam, né, era popular. Então, quer saber? Eu vou tirar o Flash, vou botar o Águia Negra e né, enxertei o Águia... Só que aí, o capítulo é de fanfics, né? O Águia Negra não é uma fanfic, né? Eu esqueci de tirar o som aqui. E aí eu tive que retornar, né? Assim, a ideia que surgiu como uma fanfic do Águia Negra e eu inventei um personagem próprio ali pra tornar a ideia minha. Depois desse livro eu tive que tornar uma fanfic de novo, né? Teve que voltar a ser uma fanfic. Eu tive que reescrever algumas coisas para colocar que era o Águia Negra, que não era o Águia Negra, que era o Lanterna Verde e tal. Mas essa história é muito boa, eu gosto dessa história. E eu acho que é uma história assim que vai ser um desses casos assim, que a pessoa vai virar a página e vai parecer que ela entrou em outro livro. Ela vai ficar assim, tipo, eu tô no mesmo livro ainda. Que é uma das grandes intenções, né, desse livro aí, por causar provocar essa sensação. Então isso eu gosto. Depois vem esse conto aqui, Coringa, que é um conto também, um texto que já havia escrito, aí você vê, né, a criatividade, né, como já tinha meio que ido pro saco. Eu tava, né, quando eu comecei a escrever o livro, eu tava com uma coisa assim, eu queria escrever um livro, realmente, né, tava em 2020, eu vou escrever um livro em 2020. E nessa segunda metade, após escrever a versão alfa, eu comecei a ficar pensando, eu comecei a ver como isso era o primeiro livro da minha vida, né? Consequentemente o livro dos meus primeiros 35 anos. Então, eu comecei a achar importante que essas coisas, esses outros projetos pregressos estivessem também presentes,
né, nesse livro de alguma forma, assim, que eles entrassem também, né? Eu deixei de ler, deixei de enxergar esse livro como o livro que eu comecei a escrever em 2020, mas como o meu primeiro livro, o livro de tudo, todo o trabalho até então, né? O livro, assim, ao mesmo tempo, o livro que eu escrevi em 2020 e ao mesmo tempo a coletânea do que eu tinha escrito, né? Das minhas obras pregressas, não publicadas, engavetadas. Então, tinha essa série de contos que eu escrevi chamada Boa Morte, que era uma série de contos de um detetive noir, assim, eu acho legal. Não tanto para publicar hoje, mas era legal e tem histórias legais. Eu peguei uma delas, né? E que tinha um personagem que era inspirado no Coringa, se passava, né? Falava ali de um personagem inspirado no Coringa, que tinha um nome que eu não lembro, acho que era Giga, né? Nome merda, o pior nome do mundo. Mas aí eu, né, tornei ele de volta Coringa e coloquei tal, rendeu uma fanfic, né? E o personagem, o detetive, que na série de contos é o principal, aqui ele se torna um coadjuvante, porque o principal é o Coringa, né? O conto leva o nome dele, é um capítulo de fanfiction, mas só que a história é narrada pelo detetive. Então, né, tem essa coisa, assim, o Coringa é o principal, mas na verdade é um coadjuvante, e o detetive é um coadjuvante, na verdade é o principal. Assim, assim. E eu gosto dessa história também, essa história também tem um tom diferente. Embora um tom não tão diferente quanto aquele anterior, mas eu gosto também desse aqui. E aí vem a do terceiro conto, é o do Homem-Aranha, aí sim, é uma história realmente escrita, assim, para esse conto. Foi história, quer dizer, uma história escrita, assim, para esse livro, assim, não é algo que eu tivesse pregresso, assim, é uma história que eu acho legal, porque em dado momento, depois que eu tinha criado a capa, criado esse jornal aqui, eu acabei colocando dando tempo ainda na diagramação de colocar algumas referências a esse jornal fictício dentro do conteúdo, né? Esse capítulo é um deles, tem aqui, né, o jornal de ontem, né, o Homem-Aranha e o Peter Parker, que não se chama Peter Parker, é o Homem-Aranha, ele não trabalha no Clarim Diário, né, ele trabalha tirando fotos para o jornal de ontem, que é esse jornal aqui, vira uma coisa meta, né, eu gosto disso. Enfim. Tá aí o nome do Peter Parker aqui é Simon Simmons. Porque é um clichê de nome. Ih, eu passei na página. É um clichê de nome de herói, né? Tipo Peter Parker. Clark Kent não é a mesma letra, mas o mesmo fonema. Charlie Xavier também. É Bruce Banner. Scott Summer. Sabe? A lista é imensa de. Jean Grey. Não é, mas as GJ são fonemas assim, meio parecidos também. Aí tem vários. Não vou lembrar, mas também foda-se, né? Ah, e aí o nome das pessoas, assim, das identidades das pessoas nesse capítulo fanfic, todo mundo tem esses nomes, assim, Robert Roberts, Patrick Patricks. Todo mundo tem esses nomes, assim, só que não só mantendo a mesma letra, mas geralmente é mantendo aqueles sobrenomes que é igual ao nome, só que repete só um S no final, tipo Patrick Patricks, Robert Roberts. Mas o que? É isso aí, né? É isso aí. Mas foi essa ideia também, eu fui fazendo isso. Aí vem esse conto aqui do Galactus, que na verdade ele tem como personagem o surfista prateado sendo interrogado, assim, falando que ele, né, arauto do Galactus, assim, mas ele fala sobre o Galactus, não tem realmente o Galactus. Spoiler, né? Aí é legal. Aí a fonte, eu acho legal que a fonte das falas do Galactus é uma outra fala, né? Porque o Galactus tem uma voz diferente de alienígena, de homem de prata, assim, tal. E é uma coisa que nos quadrinhos tem, né? Nos quadrinhos, às vezes tem personagens com uma voz diferente, que o balão do diálogo dele é diferente, né? O balão do diálogo do Homem de Ferro, eu acho que era quadradinho, com os negocinhos como se fosse uma voz de rádio, né? Tem os... assim, o balão
dos diálogos mudam, né, para se adaptar à voz do personagem ali. Isso é legal, né, e é alguma coisa que eu fiz nesse livro também, né, de usar de fontes, de usar tipografias diferentes de uma voz de personagens específicos também para causar esse efeito. Eu acho esse efeito legal. E tem aqui a prancha do Surfista Prateado, ela é lisa, né, no original, mas dessa minha versão tem 4 letras de um lado e 4 letras do outro, né? Aí eu resolvi do meu lado colocar essas 4 letras aqui, SL e BL, e mandei mensagem pro Ali e falei assim, pô, escolhe 4 letras, fala 4 letras aí. Aí as 4 letras que ele me escolheu foram essas aqui, a N e a L. E as sugestões, sempre que eu pedia sugestões pro Aleph era assim, cara. Aí essa acabou entrando, essa eu falei, cara, essa sugestão, foda-se, isso aí vai entrar. E tá aí no final esse conto ele leva para ele segue uma direção. Aí o Surfista Prateado também ele fala, acabou que na diagramação acabei tendo essa ideia dele falar mal português, ele acabou de chegar na Terra. Vocês não acham isso escroto no filme? No quadrinho, assim, todo o universo fala inglês, sabe? Será que os americanos são tão geocêntricos assim, sabe? O cara acabou de chegar na Terra pela primeira vez, sabe? Ele vive no espaço, ele vai falar em inglês, assim, vai conversar com todo mundo. Então aqui, né, ele fala português mal, o Surfista Prateado. E aí ele fala também truncado, tipo índio, ele não sabe usar com pronomes, conjunções, esse tipo de coisa direito. As falas dele são predominantemente verbos e substantivos, assim, juntados de forma linguisticamente precária. E esse conto acaba no final indo para uma outra direção. Isso que eu gosto muito dessa outra direção que ele segue. E o finalzinho ali, a última linha, eu gosto pra caramba. E depois tem esse conto aqui que é Lanterna Verde, Gladiador Dourado e Besouro Azul, da época daquela Liga da Justiça cômica que muita gente acha tosca, e é realmente tosca, mas é legal. É o Lanterna Verde Guy Gardner, que é o cara mais escroto da face da Terra. Não sei se vocês já leram, mas Guy Gardner é um personagem muito escroto, muito baixo, grosseiro, sabe, rude, sabe? Aquela coisa mais escrota. Tanto que a primeira fala que é dele, né, que tem esse formato de teatro, texto teatral, e a primeira fala dele, a primeira linha do conto já é porra, caralho, vai tomar no cu, sabe? Isso é meio típico do Guy Gardner. Assim, eu gosto muito desse conto. Escrever Guy Gardner foi foda pra mim, no bom sentido, foi algo assim muito gostoso, prazeroso. Ih, tô cortando. É por isso que tava alto, né? Que às vezes eu me empolgo, faço assim e corta. TVs odeiam quando corta. Eu gosto quando corta, mas TVs odeiam. Essa porra não vai passar em TV mesmo? Aqui, né, o lance que eu falei do nome, por exemplo, Edwards, né? É um exemplo dos nomes típicos desse capítulo. E é isso. Escrever esses personagens foi legal, a dinâmica, a história, a coisa que se passa ali, aquele universozinho assim, foi muito legal. Mas escrever o Guy Gardner assim, foi muitíssimo legal. Foi esse aqui acho que foi o conto mais gostoso, prazeroso, divertido, bacana de se escrever, assim. E a última página dele eu não vou mostrar, assim, as 2 últimas páginas dele, né? É muito legal, né? Uma ideia que eu tive foi por acaso, né? Por um acaso na diagramação ficou assim. E eu fiquei assim, tipo, caramba, cara, olha só isso. Aí eu mexi, fiz uma parada aqui Enfim, vocês vão ver o final desse conto aqui, mas esse final desse conto é uma das coisas que eu mais gosto. E não só em termos da narrativa, assim, mas em termos também da diagramação e tal. Depois tem o conto aqui do Charada, que é um quadro, ele bota um aviso no quadro de aviso da Liga da Justiça, só que aí o aviso dele é cheio de charadas, né? Ele não sabe escrever normal, né? Ele charada, ele não consegue deixar de ser charada quando acaba o expediente. Que é um lance da Liga de Heróis de Juventude Brasileira, né? Os heróis que sofriam porque seus poderes tornavam a vida deles assim infelizes, e eles não podem desligar o poder ao acabar o expediente. O outro capítulo aqui é o do Hulk. O Hulk tem uma banda de rock. E o Hulk, ele é um desses personagens que fala gritando, né? Que fala gritando em caps lock. Então, aquela recomendação dos diagramadores profissionais de que não se usa caps lock em falas longas em mais de 4 linhas, assim, tal. Só esse par de páginas aqui, quanto caps lock tem.
Esse é um exemplo de por que eu não diagramei esse livro com diagrama, não contratei um diagramador profissional para diagramar o livro e considerei que eu teria que diagramar ele mesmo. Se um diagramador pega isso aqui, ele fala assim, em 3 segundos ele tira todos os caps lock, sabe? Porque como livros são, como os livros sempre são, como os livros têm que ser. Mas o meu livro não, cara. O meu livro tem caps lock pra caralho, sim. Tem falas inteiras longas, tem páginas inteiras de caps lock. Sim, por que não? Então eu tive, né, que diagramar eu mesmo. Tem isso aqui do Lex Luthor, que é uma história bem curtinha. É uma história que eu escrevi no Réveillon. 31 de dezembro, eu em casa boladão, sem nada pra fazer. Todo mundo que eu conheci, que ia fazer alguma coisa assim, foi fazer outra parada e nenhum plano de ninguém me envolveu, então eu fiquei boladão em casa, assim. Aí tem isso aqui do Batman e Superman, que eu nem quero falar sobre esse conto, ele tem umas paradas assim que eu acho que eu acho que esse é o conto que eu mais que desejo, assim, que desejava que as pessoas lessem e tirassem suas conclusões, sejam lá quais forem. Então não vou nem falar nada dele. Leiam e tirem suas conclusões e digam o que acharam. O leitor é o juiz, né? Julguem vocês mesmos. E fecha aqui com Thanos, que é uma ideia que eu tive daquela fase, né, de pôr do sol na Praia do Siqueira, pôr do sol incrível, melhor pôr do sol de Cabo Frio, fumar, ficar lá, tomar uma cerveja, voltar para casa de bicicleta, arejar as ideias, né? E essa ideia aqui foi uma ideia assim que eu tive de uma história de talk show com podcast. Eu tive uma ideia assim, foi assim, entrou no conto meio que assim, e é isso. E aí acaba, né? Assim acaba esse capítulo, o antepenúltimo, o capítulo 7. E é isso, né? Tá aí, né? Mais um vídeo da série que eu sobrevivo, né? Mais quase meia hora falando sem parar, sozinho, sobre esse livro. E é isso, né? Tá aí essa série. Interaja com esse conteúdo dessa série, como preferir. Utilize esse conteúdo adicional dessa série na sua leitura, como preferir, leia antes de assistir, assista antes de ler, faça os dois ao mesmo tempo, não faça, não. Eu falar não faz nenhum nem outro, mas é foda, pô. Eu ficar falando, não, lê meu livro não, fazer um monte de... fala sério, né? Não leia o meu livro, fala sério. Mas é isso, galera, valeu. Os próximos vídeos estão todos aí. E me segue e curta essa porra desse canal aqui, porra, lá dá... Tem que seguir o canal também, pô, eu tô com 1 inscrito nessa porra. E tá as redes sociais aí, enfim, é isso.